A paz de Deus, irmãos amados, começando aqui mais um vídeo com a graça e a misericórdia do nosso bom Deus. A palavra que o Senhor traz para nós no dia de hoje se encontra no livro de Ageu, capítulo 2. Esse livro é bem pequenininho, meus amados, na Bíblia, ele só tem uma folha, é considerado o menor livro, né? É o que o Senhor traz para nós. Vamos à leitura com a ajuda do nosso bom Deus. E o título diz: A Glória do Segundo Templo. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na primeira glória? E como veste agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra que consentiei convosco, quando saísse do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temas, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, meus amados, por essa palavra. Meus amados, essa palavra ela se refere à construção do segundo templo, né? Porque o primeiro templo ele foi construído pelo rei Salomão. E o templo que o rei Salomão construiu, né, era um lugar para muitas riquezas que habitavam naquele lugar, riquezas materiais, né? Eram ouro, prata, bronze, madeiras de cedros, né, que era considerado madeiras de alta qualidade naquele tempo. E nisso, aquele templo foi construído ao olhar, né, de todos que vinham ali. A sua riqueza ela era mostrada através da construção, né? Porém, esse templo, né, esse segundo templo, havia nessas pessoas um pouco de desânimo de construir, porque o segundo templo, quando ele foi construído, ele não remetia o valor material que aquele havia, né? Claro que a glória do Senhor habitava naquele lugar, né? Mas foi um templo que foi construído com muitas riquezas, né? Muitas pedras preciosas, ouro, prata, bronze. E esse aqui não havia nada disso no segundo templo. Então houve da parte do povo um pouco de desânimo, né? E ficavam meio que querendo comparar. Nossa, esse templo que a gente está fazendo, o segundo não tem nada a ver com o primeiro, né? Que havia tanta riqueza, ouro, prata. E nesse não ia haver nada disso. Então houve ali um desânimo da parte do povo na construção daquele templo, né? É por isso que o Senhor, né, enviou, né, Ageu para que viesse encorajar o povo, né, na construção daquele templo, do segundo templo, né? E vim com palavras de ânimo, de perseverança, para não desistir ali daquela construção, porque a glória dele seria maior do que a primeira. E que não estava remetido no valor material, né? E sim na vinda do nosso Senhor Jesus, né? Que ele iria entrar naquele templo, que seria o segundo que foi construído. Coisa que o primeiro não viu, né? O primeiro tinha muito valor material, né? Também, que era prata, ouro, pedras preciosas, que nele havia. Só que eles estavam falando aqui de uma glória bem maior, que era uma riqueza, né? Que nem o ouro, nem a prata, nem as pedras preciosas que podia demonstrar, né, que seria a vinda do nosso Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, né, mais lá na frente, fala da entrada dele, né, no templo, nesse segundo templo. Então, meus amados, aqui, né, vemos que em nossas vidas tem muitas coisas que a gente faz e meio que fica desanimado porque vê que o outro faz melhor ou faz maior, né? Então, acaba que a gente cai em um desânimo de continuar a fazer aquilo que o Senhor nos concedeu, né? Nos ministrou a fazer. E isso é em tudo em nossa vida, né? É alguma missão que o Senhor dá, é algum trabalho que você tem,
Aí fica comparando, o meu colega tem um cargo maior, tem um trabalho melhor, ou ganha mais. Às vezes é alguma missão que Deus confiou, né? Aí fica, nossa, a missão que Deus me deu é menor, a que o deu o irmão é maior. E a mesma coisa aqui, né? Como aconteceu com esse templo, né? Estavam querendo desistir de construir o segundo templo porque via que não ia ser igual ao primeiro. E em nossas vidas, meus amados, há muito isso, muito, né? Da gente ficar se comparando ao outro, se comparando às coisas e aquela coisa toda. E o que o Senhor tem trazido para nós no dia de hoje, né? Que cada missão que é dada a cada um de nós, ela tem uma extrema importância. Seja um cargo pequeno, seja um cargo maior, tudo tem uma extrema importância, porque a gente tem que se alegrar naquilo que recebemos, né? Naquilo que o Senhor dá e ministra a nós para nós fazer. Tem gente que está na igreja porque o irmão tem um cargo de cooperador, tem um cargo de pastor, às vezes é um irmão que é porteiro, né? Já fica, o meu irmão tem um cargo superior ao meu. Em nossa vida temos que ser gratos por todas as coisas, a palavra de Deus fala, né? Alegrai-vos em todas as coisas e dá glória a Deus, né? Porque essa é a vontade de Deus. Seja uma missão que o Senhor te deu, seja um trabalho que o Senhor te deu, que possamos ser gratos naquilo que o Senhor nos concedeu, porque essa é a vontade de Deus. E cada um é dado segundo a sua porção. Se fazemos bom uso e boa administração daquilo que o Senhor nos dá, é provável que lá na frente o Senhor venha nos abençoar ainda mais, né? Porque Deus fala que aquele, né, que é dado um talento, né, ele ministra bem aquele talento que foi lhe dado, então o Senhor dá mais talentos àquela pessoa, porque sabe que aquela pessoa foi capacitada para cuidar daquele talento, né? Então o Senhor vai acrescentando mais, como as parábolas dos talentos, né? Uns fizeram, né, boa administração dos talentos e ganharam mais quando vieram prestar conta com Deus. Mas o outro, até aquele que deu, ele não fez boa administração, né? O que recebeu não quis ministrar bem aquele talento que o Senhor deu e acabou enterrando aquele talento. Então, para você ver, Deus fala que se a gente for fiel um pouco, no muito Ele nos colocará. Então, que possamos ser gratos a Deus e tudo que o Senhor nos dá, que possamos fazer boa administração daquilo que Deus dá, porque essa é a vontade de Deus. E se Ele achar graça, né, multiplicará os nossos talentos com o passar do tempo, né? Mas que possamos fazer boa administração daquele, que seja um, que seja dois, que seja três. O Senhor dá segundo a nossa capacidade. E temos que ter esse cuidado e esse entendimento disso, que o Senhor nos dá são bênçãos. Imagine uma pessoa, né, que se forma em medicina. Aí a formação dele foi ministrada para atender pessoas. Então ele começa a exercer essa administração de atender pessoas, atender doentes, só que de repente pegam ele e colocam em um cargo de cirurgião, sendo que ele não tem conhecimento nenhum daquela área. Então ele vai fazer uma boa administração daquilo, por certo não, né? Pode ter pessoas que for colocadas na mão desse médico, provavelmente estão correndo risco de vida, né? Até porque ele não estudou para aquilo. Mas sabemos que existe médico cirurgião. Então por aí você vê que o Senhor acrescenta mais talento sobre nossas vidas de acordo com quando a gente consegue administrar aquele que Ele nos deu, né? Como aqui, né? Que outros fizeram a parábola dos talentos, fizeram boa administração do talento, o Senhor depositou mais, por isso que ele fala, se for fiel no pouco, no muito te colocarei. Se fizer boa administração de algo que eu te der, então o Senhor acrescentará mais, porque ele vê que você já trabalhou ali naquele talento, então você já está apto para passar para um outro, né? Então tudo, meus amados, é no tempo de Deus. Então que possamos ser pacientes, né? Porque é uma coisa que temos que lidar com a nossa ansiedade, né? A ansiedade constante que bate em nós, em querer algo para logo, em querer tudo pronto, e as coisas não funcionam assim. O Senhor ele prepara nós primeiro para poder nos dar uma bênção, porque para que essa bênção não se perca, né? Então o Senhor ele é assim, tudo ele prepara no tempo dele, o tempo de Deus é perfeito. O primeiro tempo, né, podia haver todas as riquezas e coisas materiais, né, era ouro, prata, pedras preciosas,
mas não viu a entrada do Senhor Jesus ali naquele primeiro templo. Já o segundo, por mais que fosse mais humilde, de maneira que o olhar, né, que tanto aqui que ele fala, né, quem há entre vós que tendo ficado viu a casa na primeira glória, como veste agora, não é esta como nada e aos vossos olhos comparada com aquela. Aqui ele mesmo falou, né, nesse segundo templo não há nada comparado aos vossos olhos como aquela, né, porque a outra havia muitas coisas e riquezas de valor, né, a parte ali da construção, e nessa não ia haver nada disso, mas houve a vinda do nosso Senhor Jesus, né? Então, meus amados, que o Senhor venha ministrar em nós, né, por graça e misericórdia, tudo que for nos dado a fazer, que o Senhor ministre, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos capacite, para que assim Ele venha achar graça, né, de nos dar ainda mais talentos, né? Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então foi assim, meus amados, a palavra que o Senhor traz para nós no dia de hoje. Que o Senhor venha ministrar ainda mais ao coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.